A impressão que eu tenho também, eu não sei se você concorda com isso, eu acho que se a gente pensar, né, naquele produtor que está na lida ali, né, às vezes nem o produtor individual, ele já cresceu, ele já está ali com seus 20, 25 anos, né, tocando aquele negócio dele e tudo mais. Eu acho que ele, no fundo, ele sabe que ele tem que fazer isso, né? Mas é muito interessante, eu acho que essas operações agrícolas que resolverem entrar em contato contigo, né, fazerem, seja contatos mais rápidos, né, as chamadas, seja, quem sabe, conectar com você por um tempo, te convidar para ter algum tipo de assento dentro de um conselho que seja criado com eles, ou se não numa interação por escopo definido. É, tem uma experiência que você passou de organizar uma operação agrícola desorganizada, que muitas vezes quem está assistindo em casa, que está interessado em engajar contigo, vai falar o seguinte: pô, é claro que eu sei que eu tenho que fazer isso aí. Eu não só sei por onde que eu começo. Porque o pragmatismo do agro também vai fazer ele falar o seguinte: eu tenho que começar por aquilo que não me custa mais do que eu ganho. É, Então, a experiência conta muito. Ele tem que começar e ele não tem tanta chance de errar, né? Então, é, aquela história, o agricultor ele só tem chance de errar quando, de uma hora para outra, o preço dele sobe muito e ele estava estocado, né? Ou de uma hora para outra o preço cai muito e ele já tinha vendido antes. E agora ele consegue pagar um pouco mais baixo. Se não são nesses momentos, que são ocasiões, muitas vezes ele não tem um período de bonança continuado para ele fazer um processo estratégico. Então, essa é a hora que quem já passou por isso consegue encurtar muito o caminho, né? sim. É, e eu acho que tem que começar pelo começo. Ah, E onde que é o começo? São as contas. uhum, Porque muitas vezes também, né, o produtor ele vai pegar o plano safra e a gente está num período onde até um tempo atrás, né, quem fazia um Finame era, né, era uma maravilha, não era nada que pesava. Você olhava assim, endividamento não era uma coisa. Hoje você vai pagar, né, a taxa de juros aí numa uma colheitadeira com o preço que está o produto, não dá para pensar nisso, assim, é aquela história, sem tá? fazer conta. E essas contas, né, elas não são É. simples. Eu digo assim, não dá para fazer a conta só... é, eu conheço até produtor que faz raiz quadrada, ele faz tudo na mão, um produtor muito conhecido, muito que tem tudo na ponta do lápis, Uhum. uma referência também lá no Cerrado. Então, eu ia falar que não dá para fazer a conta no papel, mas tem gente que faz. Ele é um dos que ele faz raiz quadrada no papelzinho. Mas você tem que ter ajuda para orientar, que foi o que eu usei lá atrás. Eu peguei qual que era o caminho para certificar uma fazenda. Assim. Uhum. E como você não tem chance, assim, você não pode errar com investimento, né? Você não pode se dar o luxo de errar porque quando eu cheguei, tinha que renovar a lavoura, que é Uhum. caríssimo, é o mais caro. O ativo Sim, biológico é sim, o mais sim. caro. É. Então, renovar a lavoura, cercar, restaurar a nascente, tudo, assim, tudo precisou de montar a irrigação. A irrigação não tinha água suficiente, então tinha que olhar Uhum. vazão. Mas se você faz direitinho desde o início, né, sabendo quanto custa, quanto isso vai gerar, onde é que é prioridade, Onde né? está o ganho? Ou onde também, às vezes, já tem, já está com endividamento em alguma parte, como é que procura algum recurso também mais barato para quitar aquele. É um momento de começar do início, assim, que são nas contas mesmo, e para poder fazer esse desenho. E quando a gente está, né, a gente está falando de sucessão e estamos vivendo um momento, né, dessa transição geracional, a documentação hoje, quantos casos eu conheço assim que, né, o patriarca faleceu, os filhos são médicos, mas tem um que Uhum. quer tocar, os outros não querem. E é muito importante, pessoal, entender que a fazenda é um ativo descoberto.
Um ano ali, não, está fazendo documentação, precisa fazer o GEL. O georreferenciamento, o CAR, é para ontem. Não tem nem que começar a pensar nisso. Mas o gel é caro. Tem que fazer. Porque senão não transfere o documento. Se não transfere o documento, vai ficar tudo muito mais caro depois. A gente teve numa roda naquela escola, o INSPER, junto do Eduardo Bastos, numa reunião do Diversity Board. A gente estava conversando um pouquinho sobre a agenda da COP30, que vai acontecer no final do ano, em 2025. E uma das coisas que a gente estava falando ali era o que seria um dos maiores problemas do agro, sabe? E, longa história curta, dos principais problemas que a gente tem é um problema fundiário de direito de terra. Que, se você parar para pensar, sem o título daquele ambiente rural, você não consegue construir nada. E, infelizmente, no Brasil de 2025, isso ainda é um tabu. Nem construir, nem vender, nem passar para frente. Você não consegue vender, você não consegue construir, você não consegue captar, você não consegue usar de garantia. Você não consegue nada. Nem para garantia mais, porque muita gente tinha, né? Tem umas áreas, ninguém da família tem aptidão para o negócio, mas a gente usa como garantia para outras operações. Se ela não tiver regularizada, documentação... não é só ter título, é que esse título esteja correto. Porque tem muita coisa que era muito antiga e precisa arrumar. Você imagina o problema que existe lá na Amazônia, o problema que existe ali dentro do bioma amazônico, dentro do bioma do Cerrado. Se ainda tem terras que, se você puxar uma escritura dentro dela, né, o vizinho não sabe se a fronteira dele começou 5 metros para cá, 5 metros para lá, 500 metros para aqui, 500 metros para ali, se o título foi vendido pela pessoa de direito, se tem uma contestação histórica. Quem já leu uma matrícula sabe. Exato. Como é confuso e até, assim, a dúvida... Arcaico, né? Arcaico. Para quem nunca leu uma matrícula, 2 passos à direita do córrego, desce um quinhão, assim, é uma coisa muito descritiva. Arcaica. É muito arcaico. Então, o que acontece? O pessoal começou a fazer, né? Aí o seu vizinho vai lá, faz o gel dele, que já né, era obrigatório já há mais tempo, o CAR. E aí ele foi, chamou o georreferenciamento, passou, mas na sua matrícula está constando de outro jeito. Então, quando você chamar, e às vezes você vai estar com pressa, porque você vai querer passar o título para o filho, você vai estar com pressa, mas o gel não vai sair na pressa, aí você vai ver que deu uma inconsistência, porque hoje no Brasil, né, você tem, de todas as fazendas que estão na base do governo, existe um Pará a mais de fazenda. Incrível, né? Se você somar o registro do que existe hoje... O Brasil é um Pará a menos de tamanho, de área. Incrível. Então, essa é uma notícia, isso é um dado recentíssimo, assim, é um dado atual. Então, tem que ir atrás. E o pessoal, não, mas dá trabalho. A maior segurança jurídica que um produtor pode ter hoje é ter o CAR dele organizado. Claro. A documentação dele organizada. Isso é segurança jurídica para o produtor.